Vamos lá, irmãos. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, louvado seja teu santo e bendito nome, Pai. Grandioso és tu, Senhor, em todo o tempo. Ó Senhor, nos ajuda, ó Deus, pois necessitamos de ti constantemente. Nos dê da tua graça mais uma vez, Senhor, pois carecemos dela. Conduza-nos, Senhor, nesse estudo, Pai. Conduza-nos principalmente, Pai, nossa devoção. Conduz nossos corações, Pai, para diante de ti. Adorar somente a ti como Deus, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos dê graça, Pai, para termos compreensão daquilo que o Senhor quer dizer a nós, daquilo que a tua serva escreveu nesse livro, que a tua serva Analice vai trazer para nós também, para que possamos, Senhor, ouvir com atenção, ó Deus, e também pôr por obra, Senhor, aplicar, ó Deus, pois sabemos que isso é uma providência do Senhor em nossas vidas, para nos alertar, para nos exortar, para nos edificar, Senhor, abrir nossos olhos, Senhor, e nos fazer, ó Deus, estarmos cada vez mais diante de Ti, Senhor, quebrantados, Senhor, clamando a Tua graça, dependentes de Ti. Ó Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito conosco, ó Pai, sempre. Te agradeço por esse estudo mais uma vez. Te agradeço por cada irmã, Pai, que está aqui e as que também verão esse estudo mais tarde. Ó Senhor, muito obrigada por tudo. Conduza, ó Pai, a Ana agora, para que ela possa estar tranquila, Senhor, falando com as irmãs, Senhor, e que o Senhor possa falar através dela aos nossos corações, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Então, como eu falei, a gente está no capítulo 9 desse livro aqui. Estamos caminhando para o final. E a irmãzinha Ana vai falar para nós um resumo aqui do que a autora coloca nesse capítulo. Tá bom? Ana, fica à vontade, tá bom? Que Deus abençoe. Tá bom. Graça e paz, irmãs. Eu quero, antes, só pedir perdão para as irmãs, se eu tenho bastante dificuldade, né, em me expressar assim. Então, assim, eu fiz minhas anotações, tá? E se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou lendo mesmo, porque eu tenho dificuldade, não vou mentir. Tá? Mas eu estudei o capítulo, eu li, e eu fiz minhas anotações, mas eu vou ler. E assim, talvez esteja uma saladinha, né, minhas anotações, mas eu espero que o Senhor possa, né, falar o coração das irmãs de alguma maneira, tá bom? Bom, eu vou começar com a citação de um pastor antigo, que chama Andrew Murray. As irmãs estão me ouvindo bem? E é assim também, é que hoje a luz falhou aqui, né? Eu espero que não falhe de novo. Confesso que na hora que ela falhou, eu queria muito que ela ficasse, não voltasse, mas ela voltou, graças a Deus, né? E assim, e aí se ela, né, resolver falhar de novo, e aí eu vou ficar sem internet, aí eu não consigo, né? Mas eu espero que fique tudo bem, tá bom? Só para avisar se eu sumir assim. Bom, eu vou começar com a citação desse pastor, que ele fala sobre a obediência, né? É evidente que a única obra para a qual seria necessário que Cristo viesse era precisamente remover essa desobediência, com sua maldição, seu domínio, sua natureza e suas obras más. A desobediência é a raiz de todo pecado e miséria. O primeiro objetivo da sua obra salvadora foi cortar de vez a raiz do mal e restaurar o homem para o seu destino original, uma vida em obediência ao seu Deus. Né? Ele está aqui falando sobre a obediência de Cristo, né? E eu quero ler o versículo que fala: por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, né? E a gente sabe como que isso aconteceu, né? Lá no Éden, quando Adão, infelizmente, com suas ele fez uma escolha equivocada, né? Ele escolheu desobedecer ao Senhor. A única coisa que o Senhor tinha pedido para o homem no Éden era a obediência. Essa era a única exigência que o Senhor tinha feito, né? E ele falhou. E, consequentemente, todos nós falhamos com ele, né? E hoje nós colhemos as consequências, nós colhemos os frutos dessa desobediência, né? Nós sabemos muito bem que nós enfrentamos sérias dificuldades para fazer escolhas corretas,
né? Mesmo nós cristãos, né? E aí eu destaquei alguns pontos do texto da Elise, que o primeiro foi a escolha de Maria. A primeira coisa que me chamou a atenção sobre essa personagem, né, a Maria de Betânia, foi o caráter dela, como a Elise fala aqui, né, bem no comecinho. A escolha de sentar-se aos pés de Jesus estava de acordo com o caráter de Maria, né? E como nós vimos em 3 situações, ela escolheu se humilhar diante do Senhor, né? Ela escolheu obedecer, estar aos pés do Senhor. O caráter de Maria expressava os seus mais íntimos desejos, né? Estar com Cristo, amá-lo e honrá-lo. Quando perguntaram a Jesus qual era a maior responsabilidade que seus seguidores deveriam ter, o Senhor Jesus afirmou que o amor e o serviço a Deus estavam em primeiro lugar. Eu esqueci, eu ia até falar isso. Eu queria pedir para algumas irmãs abrir alguns textos, e o primeiro aqui é Mateus 22, 36 ao 40. E se algumas irmãs puderem me ajudar. Mateus 22, 36 a 40. São 3 textos, são 4, na verdade. Irmã Marina, você pode abrir para a gente, por favor? Aí também tem Romanos 8, 5 ao 8. Irmã Camila Teixeira, se a irmã puder, por favor, abrir. Romanos 12, 2. Irmã Simone, por favor, se a irmã puder. E 2 Coríntios 10, 4 e 5. A irmã Maria, se a irmã puder, por favor. Aí já fica mais, né? Mas, então, como eu estava dizendo, né? Aí a irmã pode ler, irmã? Já abriu? Que o Senhor Jesus, né, falou que Mateus 22, do 36 ao 40. Para ler agora? Por favor. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, obrigada. Então, é isso que o Senhor está nos dizendo, né? Que, em primeiro lugar, deve estar o nosso amor por Ele, né? E o nosso serviço, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fazendo assim, nós estamos servindo ao Senhor, né? E essa não é uma tarefa fácil para nós, né? Para ninguém. Essa não é uma tarefa fácil de cumprir por causa da grande capacidade que a gente tem de buscar os nossos próprios interesses, né? Por conta do pecado, né? A consequência do Éden foi o pecado, a desobediência, e hoje nós acabamos servindo mais a nós mesmos, né? Os nossos próprios interesses. E por isso que nós devemos buscar em Cristo um caráter mudado por Ele como o de Maria. Não para que isso traga alguma glória para nós, né? Como o Senhor honrou Maria ali, né? Ele elogiou a obediência dela. Não para isso, mas para que nós possamos viver como o Senhor deseja, né? Como ele havia estabelecido desde o princípio, né? E por conta do pecado nós desvirtuamos tudo, né? Eu gostaria de ler um trechinho que eu estava fazendo devocional com os meus filhos, e esse trechinho fala da justificação, e eu queria ler porque foi algo que me lembrou sobre o caráter de Maria, estudando esse capítulo, né? Que diz assim: a justificação tem 2 partes importantes. A primeira é o perdão de todo o pecado que cometemos, e a Bíblia nos diz que sempre que pecamos, pecamos contra Deus. Mesmo quando nossos pecados ferem outras pessoas, é contra Deus que pecamos. Ele nos criou e nos deu as leis pelas quais devemos viver diante de Deus. Cada um de nós é como um criminoso diante de um juiz. Em uma corte,
com uma lista muito longa de crimes que cometeu. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele não desfaz todo o mal que nós fizemos. Ele não diz que nós não pecamos. Perdoa os nossos pecados. Perdoar os nossos pecados é não mais contabilizar os nossos pecados contra nós. Nós não temos mais que pagar por eles. Não vamos mais ter que sofrer a punição que os nossos crimes contra Deus merecem. Deus perdoou os nossos pecados porque Jesus tomou até a última gota da punição que os nossos pecados mereciam. Nada mais resta para nós pagarmos. E isso me fez refletir um pouco sobre o caráter de Maria, que ela tinha, o que levou ela, né, a essa obediência, a esse servir ao Senhor, a esse estar aos pés do Senhor, era esse coração consciente dessa verdade, né? Consciente de que aquele Cristo por quem ela ali estava se submetendo foi o que fez isso por ela na cruz, né? Ele pagou tudo, todos os pecados dela, ele pagou, ele se colocou no lugar, né? E isso com certeza trouxe grande alegria para ela, e ela retribuiu, ela o serviu em amor, né? Segundo aquilo tudo que ela conhecia do seu Salvador, né? O segundo ponto que a Elise nos coloca é falando sobre a volição, né? A vida é feita de escolhas, essa é uma frase que todos nós, com certeza, já devemos ter ouvido alguma vez na vida, né? E ela tem uma verdade, né? Porque realmente, se nós escolhemos, eu vou me casar, então eu escolhi me casar e eu vou carregar todo aquilo que acarreta no casamento. Se eu escolho fazer uma faculdade, eu vou seguir e vou enfrentar todas as alegrias e as dificuldades que fazer uma faculdade vai exigir de mim, e assim as escolhas, e a vida vai sendo formada a partir dessas escolhas, né? Mas eu também procurei no dicionário a definição, né? Uma definição no dicionário. E aí no dicionário diz que volição é a ação de escolher ou decidir, ação através da qual uma decisão é tomada, pautando-se somente na vontade, e poder de livre escolha, capacidade para tomar suas próprias decisões. E aí aqui está um ponto que eu fiquei até, que me chamou a atenção. Nessa definição aqui diz assim: poder de livre escolha, capacidade para tomar suas próprias decisões, não sendo controlado por Deus ou pelo destino. Então, o dicionário, o próprio dicionário já diz, né, que não sendo controlado por Deus, né? E realmente, né, o não cristão, o ímpio, né, aquele que tem uma vida sem Deus, ele realmente não está sendo controlado por Deus, né? Não está se submetendo à vontade de Deus, né? A Elise nos mostra que volição é a faculdade da mente que nos auxilia nas decisões. É a nossa vontade essa que conduz às nossas escolhas. E todo ser humano é dotado dessa vontade. E as escolhas que nós fazemos a partir dessa vontade irá revelar quem nós somos, né? Irá revelar nosso coração diante de Deus, né? É assim que nós conseguimos reconhecer um cristão e um não cristão, né? O não cristão, como o próprio dicionário fala, né, não está sendo controlado por Deus, que vai viver a sua maneira, né? Vai viver segundo as paixões, né, que estão em seu coração. Um cristão, eu queria ler o trechinho que eu destaquei aqui, da página 162, aqui no final, que diz assim: a volição segue nossos pensamentos e desejos ao escolher aquilo que imaginamos que nos agradará ou nos dará a maior probabilidade de felicidade. Determina se buscaremos adorar o Senhor como fez Maria ou se correremos atrás de outros deuses. Um cristão faz suas escolhas, ou pelo menos deveria fazer, com base na palavra de Deus. A partir da palavra, tomar suas decisões e escolher isso ou aquilo. Já uma pessoa sem Cristo tem a sua vontade guiada pela carne.
Aí eu queria pedir à irmã, que eu não lembro quem foi, para que abrisse em Romanos 8, 5, 8, que a gente vai confirmar, né? Que a Bíblia fala sobre ser guiado pela carne. Quem foi a irmã que eu não lembro? Acho que saiu. 8 e 5? Isso, irmã. Romanos 8, do 5 ao 8, por favor. Tá bom. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém. Obrigada, irmã. E é exatamente assim. Se nós puxarmos pela nossa memória, a gente vai se lembrar exatamente como a gente vivia antes, né, de o Senhor nos chamar, né? Aquela vida de pecado, vivendo a nossa própria maneira, né? E que quão terrível, né? Isso era. Mesmo nós crentes, se formos deixados à nossa própria sorte, não vamos saber guiar a nossa vontade para agradar a Deus. Pelo contrário, pois nossa volição não funciona como deveria. Por causa da corrupção do nosso pecado, mesmo tendo um novo coração e termos recebido uma vontade que foi capacitada para escolher corretamente, ainda assim sofremos com a influência do pecado em nós. Infelizmente, somos mais atraídos por aquilo que pode nos destruir, o pecado, o mundo e a carne. A nossa volição deve ser educada para obedecer a Deus, porque somos mais atraídos pelo pecado do que pela santidade, e por isso existe essa grande luta em nós. Por isso que a nossa vontade deve estar constantemente sob a influência da santa palavra de Deus. Devemos buscar em oração para experimentarmos a renovação da nossa mente, que a palavra nos mostra, porque assim seremos capazes de guiar a nossa vontade de uma maneira que agrada o Senhor. E aí eu peço que a irmã, que eu pedi para abrir em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigada, irmã. E é assim que nós vamos conseguir experimentar a vontade de Deus, né? Porque a nossa vontade a gente já sabe como é, a gente já sabe aonde ela pode nos levar, né? Mas se nós nos submetemos à santa palavra do Senhor, se nós, né? E irmãs, assim, tudo isso que eu estou falando primeiro para mim, para os meus ouvidos, né? Porque eu confesso que é um capítulo assim que foi difícil para engolir, porque a obediência é algo que eu reluto em sentidos assim, onde eu mais deveria obedecer é onde eu mais tenho dificuldade para obedecer. Então, assim, confesso que é bem difícil. Então, eu estou falando primeiro com meus ouvidos. Mas, então, e assim, para que a gente possa experimentar a boa vontade do Senhor, porque ela é perfeita, ela é agradável, né? O Senhor é o maior interessado em que nós vivamos para a glória dele, porque ele quer nos proteger, ele quer nos guardar, nos preservar, né? Ele tem o melhor para nós. Não podemos confiar em nossa vontade ou força de vontade, como a autora colocou, porque nós iremos falhar, né? Eu achei interessante, né, que ela colocou essa questão, né, da força de vontade, né? E realmente, o mesmo exemplo que ela deu foi algo que eu experimentei esse começo de ano, que eu tentei eu queria memorizar um livro da Bíblia. Ao invés de ir devagarzinho, né? Ah, não, vou primeiro só com alguns capítulos. Ah, não, vou tentar memorizar um livro inteiro. E lá foi eu tentar memorizar segundo a Pedro. Não é um livro muito, né? Não é uma carta muito longa, mas para quem não está acostumado, irmã, deveria nem tentar, né? Lá fui eu tentar. Não passei, eu acho que não passei do 6º versículo. Aí eu já desisti, eu não consegui. Mas, né, porque
se a gente confia na nossa força de vontade, né? Não vai, não é assim, né? Mas nós temos mesmo que, né, confiar no Senhor, na palavra, no que Ele diz, obedecer a Ele, né? E aqui o terceiro ponto que eu destaquei é a batalha interior. A autora fala sobre a luta interior do apóstolo Paulo, que é a mesma luta que nós cristãos enfrentamos também. E aqui eu queria abrir um parênteses, que essa questão do apóstolo Paulo é algo que o Senhor tem me trazido clareza através das pregações da nossa igreja. As irmãs que tiverem a oportunidade, né, e puderem acompanhar em Filipenses, o pastor Josué tem me ajudado a ver o apóstolo Paulo como ele era, né? Porque eu confesso que eu sou uma daquelas que vê o apóstolo Paulo como, né, aquele apóstolo Paulo fantástico, ai, que homem de Deus maravilhoso, né? E não que ele não fosse, sim, ele era, mas ele era como eu e você, né? E as pregações do pastor têm me ajudado a assimilar isso, né? E aí eu consigo me identificar melhor agora com o apóstolo, né? Que muitas vezes ele enfrentava as mesmas, né, dificuldades, não como nós, que hoje em dia, né, a modernidade traz outras coisas para nós, mas era como eu e você, né? Então a gente consegue se identificar. O ímpio não consegue fazer escolhas livres de pecado, pois ele é escravo do pecado. Nós, por outro lado, podemos escolher entre pecar e não pecar. Mas por muitas vezes, devido à influência que o pecado ainda exerce em nós e por não estarmos em constante exercício correto dos meios de graça que o Senhor nos deu, somos golpeados fortemente nessa batalha interna e é preciso lutar e nos lembrar do amor de Cristo por nós. E aí eu vou ler aqui um trecho na página 170, se as irmãs quiserem acompanhar, tiver com o livro. Será necessário continuar a lembrar-se de que você já foi amado, perdoado e adotado. Tudo porque Jesus desejou perfeitamente amar seu Pai e seu próximo acima de todas as coisas. Então, será necessário lutar para crer que essa é a maior verdade a seu respeito, né? E isso é realmente, às vezes, né, conversando com algumas irmãs, a gente chega a falar assim, né, que parece que para nós mulheres, às vezes a gente tem essa dificuldade, né, ai, como eu posso colocar? Né, de aceitar mesmo, né, profundamente essa verdade, que o Senhor nos ama, né, se nós fomos chamadas, eleitas do Senhor, então Ele nos ama, né, e aí acaba que a gente escorrega e fica, né, se arrastando, fica tendo várias dificuldades na fé cristã, mas que o Senhor nos ajude, né, que o Senhor nos dê essa convicção profunda no nosso coração para que a gente confie nele, confie nesse amor, né? E consiga vencer essas batalhas. É um exercício fácil? Com certeza não. De maneira nenhuma. Quando estamos atravessando momentos de tentações, lutando contra algum pecado, contra a nossa carne, nada disso é fácil. Mas devemos nos lembrar que é uma batalha e temos que lutar, pois o Senhor nos deixou as armas necessárias para as batalhas que iremos enfrentar nessa jornada aqui na Terra. E aí eu peço que a irmã, que eu pedi para abrir em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Por favor. É, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia
não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Obrigada. E que nós possamos nos lembrar desse versículo. Amém, irmãs? Porque realmente, né, quando nós estamos sendo golpeadas, né, quando nós estamos sendo afligidas por tentações, né, pensamentos, seja na carne, seja na mente, seja como for, né, maior é Cristo, né, maior é o nosso capitão, né, foi Ele que nos alistou, então nós podemos confiar nele, né, recorrer a Ele, e sempre nós iremos encontrar ajuda, sempre nós teremos a ajuda necessária. O quarto ponto aqui que eu destaquei é a obra de Deus na nossa volição, que a Elise coloca, e aí eu quero ler o que ela colocou, que eu achei, que aí eu não preciso falar nada, porque só o que ela falou aqui eu já achei maravilhoso. Na página 173. Aqui, eu acho que é o último, é aqui dentro daqui, ó, a obra de Deus em sua volição, o último parágrafo aqui dessa parte. Deus realiza essa obra em você, ao mudar os pensamentos, desejos e propensões que dão origem às suas escolhas. Ele o faz ao convencê-lo continuamente de que você já é amado e já foi perdoado. Por certo, o amor dele produzirá amor em você e, por certo, esse amor transformará os seus desejos. Visto que você já é amado, não precisa mais tentar se justificar nem provar que é aceitável. Cabe a Deus levá-lo a crer. Cabe a você responder com fé a tudo o que ele fez em seu favor e continuar a lutar contra a incredulidade, que é, infelizmente, algo que a gente enfrenta, né, a incredulidade. Mas o Senhor, né, nos dá as armas para lutar contra isso. É assim que o Senhor trabalha em nós. É assim que Ele vai imprimindo em nós as suas digitais. Igual um oleiro faz com barro. Isso deve encher os nossos corações de esperança, pois a cada dia seremos mais e mais parecidas com o nosso Mestre Jesus. E algo que eu queria compartilhar, eu estava vendo um pastor falando sobre a piedade, né? E ele falou sobre Enoque. E é algo que uma frasezinha que ele falou que ficou na minha mente, né? Ele falou, o que Deus deu a Enoque era exatamente o que o coração dele desejava. Ele não precisou esperar a morte para se encontrar com Deus, né? E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? E que coração, né? Que coração cheio de desejo por Deus, né? Imagine a volição dele, né? As vontades dele, todas voltadas para o Senhor, a ponto de Deus tirar ele da terra, simplesmente sem matar ele, né? É algo assim fantástico. E aí eu quero só ler um trechinho aqui na página 172, 173, né? Que nos dá esperança. Se dependesse somente de nós, estaríamos em uma situação irremediável. Mas visto que Deus assumiu o compromisso de operar em nós e sua obra nunca é frustrada, podemos ter ânimo, né? Então, Cristo venceu a morte, né? Ele venceu tudo, ele veio e cumpriu tudo que ele tinha que cumprir perfeitamente. Então, nós podemos ter esperança, né? Nossa esperança não é vazia, não está colocada em lugar nenhum. Não, nós temos esperança e ela é perfeita. Em Cristo sempre haverá esperança para nós que ainda lutamos com escolhas equivocadas. Ele é o único que pode nos transformar e nos fazer parecidas com Ele. O que moveu o coração de Maria foi o amor do Senhor por ela. Ela creu profundamente na verdade do amor do Senhor e viveu de acordo com esse amor em obediência. Que o Senhor nos ajude. E aí eu quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19.
Amém? Bom, é isso. E as irmãs agora, né? Se a irmã quiser compartilhar, falar alguma coisa, fique à vontade. Ah, eu queria ter falado no começo, eu esqueci, viu? Se eu falei, irmã, qualquer besteira, qualquer coisa errada, a irmã pode me corrigir, irmã Camila, a irmã Tamires, as irmãs, pode me corrigir, porque eu sei. Tá bom, moço? Mas é isso, viu? Deus abençoe. Amém, Ana. Graças a Deus. Não foi uma bênção, foi muito bom. Não parecia que estava nervosa, não. Que bom, foi muito bom, graças a Deus. Vou deixar os irmãos comentarem. Um capítulo muito bom esse, né? Meu Deus, que bênção. Oi, irmãs, boa tarde. Tudo bem? Me ouvindo? Tá bom. Irmãs, gostaria de, começar a parte que eu me identifiquei bastante, essa questão das resoluções de começo de ano. Quando nós, falamos, que vamos fazer isso ou aquilo, quando nós confiamos em nós mesmos, né? Quando a gente dorme e a gente acorda e fala assim, a partir de amanhã eu não vou fazer mais isso. Ou eu vou fazer estratégias para que aquele pecado já não me assole, ou que eu vença ele, né? E como isso é frustrante. Porque, na verdade, a gente não pode confiar nas nossas forças, né? Nós temos que, reconhecer que tudo está, né, recorrer ao Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode nos ajudar, né, a obedecê-lo. Porque até mesmo é que o Senhor, né, nos ordena obedecer, mas quem dá o poder para isso é o nosso Senhor. E quando nós esquecemos, né, e a gente ora para que o Senhor dê paciência, dê mansidão, e aí o Senhor manda momentos para você ser provado nessas questões, né? Então, não é simplesmente você orar, vai dormir e amanhã eu vou acordar espiritual. É uma coisa que eu tenho lutado para que o Senhor opere no coração, né? Verdadeiramente, né? Cada dia. E é isso, mas essa parte da obediência nas questões de tentar fazer tudo sozinha, né? Tentar, pela minha força, né? Resolver as coisas, né? Isso é muito pecaminoso. Irmãs, graças e paz, tudo bem? Tudo. Eu vou falar aqui um trechinho que chamou a atenção, né? Chamou bastante atenção minha, né? Que acaba no meu cotidiano isso, né? Que fala que, né, no finalzinho é evidente, né, que sem a obra bondosa de Deus em nossos coração, somos exatamente iguais a ela, né? Sempre escolhemos servir a nós mesmos e aos outros deuses, né? E realmente, exatamente isso, né? Nós queremos o quê? Sempre servir a nós, viver para nós, né? E se a gente tivesse voltado realmente para Deus, nosso coração é totalmente diferente. A gente faria mais as coisas com alegria, né? Obrigada. Amém, cara. Quem tá aí com você, tá, Marina? Que eu não consigo ver direito. A minha tia que chegou agora, Ah, já conheço. é, Amém. Realmente, é só a misericórdia de Deus, né? é, Só mesmo. Uma das coisas que me chamou muita atenção tem a ver com isso que você falou, cara, é o que ela diz aqui, né? Se a gente está escolhendo, fazendo escolhas erradas, muitas vezes nosso primeiro impulso é o quê, né?
pensar assim, não, então eu tenho que mudar o que eu tenho que escolher outra coisa, então. Mas o que ela vem trazendo no capítulo é que a vontade, a volição, ela é só um reflexo daquilo que está na nossa mente, no nosso coração, né? Então, se a gente vê, melhor, quando a gente vê as pessoas do mundo, né, fazendo as escolhas que elas fazem, é por quê? Porque o que está no coração delas reflete isso, né? Então, elas vão escolher gastar suas vidas de maneira frívola, vão priorizar coisas que não têm valor. Por quê? Porque no coração delas é isso que está. Então, isso que vai regir a vontade delas, né? E conosco a mesma coisa. Então, uma vez que a gente se percebe fazendo escolhas que não agradam a Deus, ou escolhendo coisas que não convêm a cristãos, o que a gente tem que fazer não é falar assim, nossa, da próxima vez eu tenho que escolher melhor. Ou, nossa, eu escolhi isso, né? Não, eu deveria ter escolhido aquilo. Não, é voltar, que a autora propõe, e avaliar o que está no nosso coração e na nossa mente, porque é isso que está impulsionando as nossas escolhas, né? Então, isso me chamou a atenção, porque eu tenho uma tendência, não sei se sou só eu, acho que não, mas existe uma tendência de querer coisas práticas, né? Então, se eu tenho andado errado, o que eu tenho que fazer para mudar a minha situação? Então, eu tô pecando, então o que eu tenho que fazer para não pecar mais? A ideia é como se a gente quisesse atalhos, né? Como se a gente quisesse caminhos mais curtos para poder fazer aquilo que é certo. Só que Deus, ele quer trabalhar o nosso ser por inteiro, como um todo. Ele quer trabalhar de dentro para fora. Primeiro o nosso coração, a nossa mente, né? E aí a nossa vontade e tudo mais. Então, nada vai ser assim. Você está fazendo assim? Então passa a fazer assado. Simplesmente, né? Impressionante. Então, quando a gente vê que a gente está fazendo escolhas que não agradam a Deus, é uma luz vermelha aí que se acende, não para a gente simplesmente falar, não, então tem que escolher melhor da próxima. Não, é para a gente começar a pedir para o Senhor, sonda meu coração, mostra, né, vê se há em mim algum caminho mal. Porque se eu estou escolhendo isso, é porque meu coração está amando isso. É porque os meus pensamentos estão em torno disso. A minha vontade está em torno disso. Então, é só um reflexo. Assim como ela falou no caso de Marta, né? Que ela tinha esse amor pelo Senhor, ela tinha esse relacionamento com Deus. Então, a escolha dela foi com base nisso tudo, né? Se a gente for ver no caso de Marta, provavelmente tinha alguma falha aí, né? Ou não era um relacionamento como o de Maria. Porque daí o que acontece foi que Marta ficou escolhendo lá aquilo que não era o mais importante no momento. Então, eu vejo que para nós é exatamente isso também. E me chamou muita atenção isso, né? De falar assim, não, a coisa é bem mais profunda do que parece. Não é só uma questão de mudar de escolha. É avaliar o coração. O que eu tenho amado mais? O que eu tenho... O meu coração está envolto? O que a minha mente tem se envolvido, né? E isso vai refletir na escolha. Então, eu achei fantástico ela colocar isso, né? Esse capítulo, gostei demais. Falei muito, pode falar, irmãs. Só acrescentando, né, o que a irmã Tamires falou, eu tenho essa tendência também de querer coisas práticas que sejam mais rápidas para me chegar no objetivo. Só que assim, é um problema mesmo, porque, por exemplo, né, na questão da educação dos meus filhos, né, aí eu tenho dificuldade na obediência deles. E por diversos motivos, porque sempre procurei atalhos, sempre procurando atalhos, 5 passos disso, 5 passos daquilo. E assim, e aí, só que, né, por que você não para e vai orar a Deus, passe tempo com o Senhor, em oração, né? O Senhor vai guiando a nossa maternidade. Mas não, é meio que tem pressa, sabe? Que tem corre, então, assim, realmente, é dessa maneira que ele falou, né? A gente sempre procurando, né, atalho e coisas mais rápidas, 5 passos, porque vamos para a gente chegar mais rápido, porque o tempo passa. Só que aí é onde a gente acaba perdendo tempo e também perdendo oportunidade, né? De estar mais próximo ao Senhor, de ter o nosso relacionamento com Ele aprofundado, né? E perdemos a oportunidade de um monte de coisa. É isso mesmo.
Vocês, continuando nesse mesmo gancho, né? Me chamou a atenção ali na página 172, quando ela falou do Enoque, a irmã Ana falou do Enoque, né? Que esse teólogo está falando sobre piedade, né? E o coração estava tão envolto de desejo de estar com o Senhor, né? Que Enoque não teve sua morte carnal, né? Simplesmente o Senhor chamou ele junto dele, né? E ali na página 172 diz assim, ó, sejamos honestos, estamos empanturrados de alegrias e prazeres do mundo, e a nossa mente ainda não está convencida de que a alegria generosamente concedida pelo Mestre a todos nós é muito melhor, né? Talvez seja isso. Nós estamos tão envoltos com as coisas deste mundo, com os prazeres deste mundo, né? E até olhamos os ímpios, como a irmã falou, né? E acabamos nos envolvendo com isso e paramos de refletir, de pensar que o nosso lar não é aqui, que as coisas desse mundo são passageiras, né? E aí começamos a colocar os olhos nas coisas do mundo, tiramos os olhos do Senhor, né? Nós estamos lendo Jeremias na caminhada bíblica, né? Toda vez que a gente lê, a gente pode ler. Agora, esse ano que eu estou aqui, já é a quinta vez que nós estamos lendo a Bíblia, né? E toda vez que a gente lê, a palavra é tremenda, né? Tu salta os olhos outra coisa, parece que tu está lendo de novo aquilo, né? E em Jeremias, este ano, Jeremias, para mim, foi um dos livros, assim, que mais me confrontou. E lá no primeiro capítulo, né, quando o Senhor chama Jeremias ali, fala primeiro do contexto ali onde ele vivia, né, a época, o lugar, né, filho de quem, né, e aí ele diz, mas Senhor, eu não passo de uma criança, né, porque todos a quem eu te enviar irás ali. Não, 7, mas o Senhor me disse, ele disse, mas eu não passo de uma criança, e o Senhor disse para ele, não digas isso, Jeremias, né? Não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás, né? A gente esquece também que quem está adiante disso tudo, da nossa vida, das coisas que acontecem conosco, é o Senhor, né? É o Senhor. Tem a soberania de Deus, né? E a nossa escolha. E isso é um mistério, a gente não sabe muito bem explicar essas duas faces, né? Essas duas fases, né? Que é a soberania do Senhor, né? E a nossa livre escolha. Então, mas nós temos que saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu refletindo aqui a respeito de tudo que aconteceu, né? Aqui em casa, eu tenho consciência, assim, eu consegui enxergar a mão de Deus em todas as coisas. Meu marido até me ajudou, e ele que não é tão, assim, ele não assume nenhum ministério dentro da igreja, né? Então, ele só, realmente, ele tem temor e tremor ao Senhor, e ele teve uma visão bem maior que a minha, né? Quando ele estava lá no posto, né? Alguma coisa tem, Ângela, né? Porque nós estamos aqui, né? O Senhor tirou nós meia hora só de lá dentro de casa, né? Alguma coisa tem. Então, a gente esquece, a gente, como ela disse aqui, né? Estamos empanturrados de alegrias e prazeres desse mundo. Nós estamos mesmo. Nós vivemos, né? Aqui e é muito fácil nós esquecermos que o nosso lar, a nossa pátria celestial, não é aqui, né? Era isso, irmãos. Amém, irmãos, grandes verdades, né? A gente não pode perder de vista.
Maria, você queria falar, Maria? Estão me ouvindo? Então, aqui na página 166, né, quando ela fala assim, ó, não precisamos de mais força de vontade nem de autodisciplina, antes precisamos desenvolver pensamentos e desejos piedosos. Eu estava pensando, né, muitas vezes a gente quer fazer as coisas, a gente acha que está na força do nosso braço, a gente acha que fazer vai resolver as situações a qual estamos vivendo, e não é assim, né? Porque nós, quando não conseguimos perseverar, nós caímos assim e falamos, é como se a gente ficasse prostrado, não confiando em Deus. Mas aí eu achei muito interessante quando ela fala assim, ó, antes precisamos desenvolver pensamentos e desejos piedosos, no sentido de que, assistindo ontem um curso, né, ele falava assim, o pastor falava assim, que hoje nós somos muito imediatistas, vivemos vidas muito, queremos tudo muito para agora, queremos que num clique só na internet, né, a gente consegue comprar, a gente consegue que faça chegar no dia seguinte. Hoje em dia os celulares são rápidos, eu lembro até do livro da Jane Wink, que ela falava assim, que nós não temos nem paciência para esperar, né, carregar uma página, já ficamos até mesmo estressados. E queremos tudo para imediatamente. E a vida com o Senhor não é assim. O Senhor vai nos santificando aos poucos, vai nos ajudando, e é tudo no tempo dele. Mas quando ela falou, precisamos desenvolver pensamentos e desejos piedosos, eu me lembrei de Filipenses, né? Quando Paulo fala. Primeiro ele vem falando de alegrar-se no Senhor, né? Outra vez vos digo, alegrai-vos, em Filipenses 4, aí no versículo 8 ele fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E aí me veio, né? O que está ocupando o seu pensamento? Essas qualificações que Paulo colocou aqui para nossos pensamentos, é isso que tem ocupado seus pensamentos? Ou seus pensamentos têm sido, né, nessas questões do mundo mesmo, nas suas preocupações do mundo? Você realmente está colocando diante do Senhor as suas reais necessidades? Você tem sondado seu coração? Eu me lembrei, pensei, meu Deus, muitas vezes a gente a gente vive ansioso, sabendo que nós temos em quem deixar as nossas ansiedades, né? E queremos que as nossas volições sejam transformadas, nossa mente, nosso coração, nossa afeição, nossa vontade seja transformada, e de uma hora para outra, e não é assim com o Senhor. Ele está trabalhando em cada um de nós, a sua maneira, no seu tempo, mas eu vejo que muitas vezes, pelo menos em mim, eu estou dizendo que nem a Ana falou que está falando para os próprios ouvidos, eu também estou falando para os meus próprios ouvidos, de que aonde estão os pensamentos, né? Em que você realmente está se alegrando no Senhor e pondo os seus pensamentos nisso que Paulo fala, você realmente está está desejando viver piedosamente, ou você quer tudo muito instantâneo? Você tem desejado, ansiado uma santidade instantânea? Eu lembro até da pregação do pastor Josué, quando ele fala, né? Estamos querendo ser santos para os outros, né? A nossa santidade não é para o outro, a nossa santidade é porque o Senhor nos chama para sermos santos, assim como Ele é santo, para refletirmos a imagem dele. Esse capítulo falou assim muito, sabe? Muito comigo mesmo, né? Nessa questão mesmo de que nós precisamos resgatar o desejo, né? De viver piedosamente, dia após dia, porque todos os dias nós somos bombardeados com todo tipo de situação. Então, que o Senhor nos ajude, né?
Amém, irmã. Esse trecho de Filipenses, né? Fala justamente isso, né? Que a gente se encher mesmo com aquilo que convém, né? Que é do Senhor. E aí o resto vai ser consequência, né? Quer falar, Marininha? Tá aí com o Pedrinho? Moninha, a Nath. Então, eu achei interessante uma parte aqui na página 162, que fala a respeito mesmo, assim, porque todo capítulo é sobre nossas vontades, né? Assim, como a nossa vontade é regida. E eu lembrei muito da questão Tem uma passagem, eu não estou lembrada agora qual é, acho que é em Efésios, que fala sobre a luta entre o nosso espírito e a carne. E essas lutas que nós passamos vai bem é como se fosse uma resposta daquilo que a gente alimenta na nossa mente, realmente. E as nossas vontades, elas agem de acordo com o que a gente alimenta. Foi isso que a Maria falou, né? Tudo que a gente pensa, tudo que isso vai ser um resultado daquilo que a gente alimenta com a palavra de Deus ou com as coisas do mundo. Ou com a nossa vontade pecaminosa, ou se a gente está alimentando de fato o nosso coração com aquilo que o Senhor tem para nós, que quando Ele nos chama, Ele nos dá capacidade. Foi isso que a Ká falou, né, Ká? Ele nos capacita a fazer a vontade dele mesmo, né? Então, que nós nos revistamos mesmo da vontade do Senhor e venhamos a encher a nossa mente mesmo com a palavra dele, né? E um ajudando a outra também, porque apesar das nossas dificuldades, pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado assim uma igreja que nos ajuda mesmo a caminhar. Se a gente está esmorecido, um ajudar o outro, um falar mesmo a palavra do Senhor e confrontar mesmo os pecados, que às vezes, ao invés da gente passar a mão na cabeça, a gente confrontar mesmo para que nós possamos caminhar essa caminhada aí juntas, né? Uma ajudando a outra. E quando ele fala assim, que eu grifei aqui, realmente foi sobre aquilo que até a irmã Analice chegou a ler. A volição segue nossos pensamentos e desejos ao escolher aquilo que imaginamos, que nos agradará ou nos dará maior probabilidade de felicidade. Então, o que realmente nos dá felicidade? A palavra de Deus é o Senhor. O Senhor é a nossa felicidade, é o nosso contentamento, ou são as outras coisas? Então, que nós venhamos a orar mesmo ao Senhor, para que Ele nos ajude a ter a nossa mente, nosso coração cativo a Ele, a palavra dEle. Amém. Amém, irmãzinhas. Graça e paz. Boa tarde. Estava refletindo, né, no que as irmãs estavam comentando. O que me chamou a atenção, pegando o gancho do que a Marininha falou agora, o título para mim foi aqui na página 171. Rapidinho, excelência. Quando ela vai falar assim, que nós devemos nos lembrar de que nós estamos em uma guerra e nem... Só um minutinho. Que nós estamos em uma guerra e não em uma briga qualquer. E ela vai falar, você pode se alegrar, porque o Senhor Jesus já triunfou sobre o pecado na cruz, e um dia você será inteiramente livre. Ao mesmo tempo, pode procurar guardar-se dos pensamentos, desejos e propensões enganosos do seu coração. Pode lutar contra a infidelidade e continuamente entregar-se à misericórdia de Deus. E ela vai falar depois justamente dessa luta em nós, né? E eu pensei muito assim na minha vida em relação a pecados assim que são, como ela fala, pecados habituais, escolhas habituais de pecado, como escolher ficar ansiosa, escolher murmurar, reclamar, ficar impaciente. E uma das coisas que eu anotei aqui é o que ela fala, nós vamos escolher o pecado não como algo que acontece ao acaso. Muitas vezes nós escolhemos nos entregar ao pecado porque nós achamos que aquilo vai nos dar mais deleite do que o próprio Deus. Ou que nós queremos nos servir ao invés de servir a Deus. Ou ao invés de ter consideração pelo Senhor e pelo nosso próximo, nós vamos fazer só a nossa vontade, né? Então, o que me veio à mente foi que o pecado nunca acontece ao acaso em nossas vidas, né? Mas através das nossas escolhas, pode discernir onde está dentro do nosso... Se nós estamos pendendo para a morte ou estamos pendendo para submeter, né?
Então, no meu caso, quando vier o ímpio desfaciente, de reclamar, se eu vou escolher me submeter à vontade de Deus, né, entregar ele, ou eu vou escolher fazer a vontade, explodir em impaciência, né? Então, Deus nos dá essa capacidade por meio da nova vida que nos dá, de nós, como ela falou, nós agora temos a capacidade de escolher a Deus e a vontade dele. Né? Isso acontece quando nós vemos que Deus é mais amável, que ele é mais desejável, que ele vai nos dar mais felicidade do que o pecado. Né? Pra gente, às vezes eu tenho essa tendência de achar, nossa, o pecado aconteceu na minha vida. Mas não, nós realmente muitas vezes escolhemos o pecado porque nós estamos amando mais o pecado do que o Senhor. E nós estamos amando mais a nós mesmos do que nos entregar a misericórdia do nosso Deus. E saber que ele vai, como a palavra dele mesmo diz, a obediência gera bênçãos. E a bênção maior é a gente ter mais comunhão com ele. Porque o que nos separa dele são os nossos pecados, né? Quem de nós, depois de um acesso de ira, não dá aquele senso assim de vazio, de nojo, né? De estar distante do Senhor, mas o Senhor usa até isso, as nossas quedas, para nos fazer depender mais dele, falar, filha, me escolha, né? Eu sou melhor do que todo pecado é abominável, e eu sou a fonte de todo bem, eu sou a fonte da felicidade, que é o que a Elise tem falado com a gente sempre vai escolher o que a gente acha que é o melhor para nós, né? A gente não a palavra de Deus e a vontade dele, por mais que realmente escolha, a gente acha que o Pai nos dá mais satisfação. Por isso que acontece quando a gente fica. Eu não sou submissa ao meu marido por conta da vontade. Não, eu quero ser submissa, né? E como ela falou no capítulo, às vezes isso vem no automático. Então, o que precisamos fazer? Nos encher do Espírito Santo, nos encher da palavra de Deus. E quando vier a tentação, a gente lembrar que nós estamos numa guerra. Para que a gente não deixe ceder facilmente. Mas que em isso nós temos tudo necessário para escapar da idolatria, escapar do pecado, submeter à vontade do nosso Deus. E que naquele momento isso é nós mesmos, né? A vontade é ser submissa, mas se eu estou mortificando a mim mesma, eu estou escolhendo a Cristo, que é o melhor. Então, veio muito isso na mente, sabe? Que Deus nos ajude. É uma luta, é uma guerra, não é uma briga qualquer. Mas em Cristo, nós não somente temos as armas para lutar, mas ele luta ao nosso favor e ele se coloca como prêmio, sabe, dessa vitória contra o pecado. De nós termos mais dele, como Maria tinha mais dele, né? Ela não estava só escolhendo a santidade, a obediência em si, mas ela queria o Deus da obediência, né? O Deus que era esse bem maior do que o pecado poderia oferecer, né? Que Cristo seja melhor a nós, né, do que os prazeres desse mundo e a nós mesmos, né? E Deus ajuda a escolher Ele a cada momento, né? E nessas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Eu lembrei das coisas que são as batalhas que eu tenho tido aqui em casa. Então, que Deus nos ajude, porque se a gente pensa às vezes nas grandes batalhas, mas às vezes o Senhor está provando os corações naquelas miúdas do dia a dia, né? Mas aquelas pequenas escolhas, se a gente der um passinho de obediência, o Senhor vai nos ajudando a exercitar os músculos da nossa fé, né? Quando vierem as grandes provações, a gente possa continuar escolhendo a Ele, pela graça dEle. Amém, mãe? Amém, irmãs. Eu não sei se a minha internet vai funcionar bem. Vou tentar falar aqui rapidinho antes que dê algum problema. Mas na página 166, junto com isso que a Camilinha falou agora, ela fala sobre o nosso desejo dividido, né? O nosso desejo no domingo, né? De amar o Senhor, de agradar a Deus. E na segunda-feira, o nosso desejo de né, ser bem vista, bem considerada pelo patrão, no caso, né, do exemplo que ela dá. Eu me lembrei muito de um sermão que o pastor Josué fez em cima do livro de Filipenses, que ele falava sobre o Senhor Jesus não ser uma prioridade na nossa vida, né, mas ser tudo, porque quando o Senhor é prioridade, a gente fica nesse jogo de uma hora eu quero uma coisa, outra hora
a minha vontade está para outra coisa, e aí a gente um dia se sente forte para batalhar contra os pecados, outro dia a nossa vontade está totalmente escravizada aos nossos pecados, e quando a gente não prioriza Cristo, mas a gente coloca Cristo como tudo, né? Como aquilo que rege todas as coisas, né? Eu sei que parece meio redundante, meio óbvio dentro da questão do evangelho, mas eu acho que a gente... eu me vejo caindo muito nos mesmos pecados sempre e nas mesmas batalhas frustradas, né? Porque eu quero... é como se eu lutar contra essas coisas fosse uma prioridade, né? Sobre essas coisas serem prioridade, né? E não ter Cristo como a Camilinha falou, né? Como o prêmio, né? E a consequência da vitória, né? Se eu conseguisse olhar para Cristo e desejar mais dele e ele mesmo como prêmio, como todas as outras coisas seriam banais, né? Meu desejo não estaria escravizado, né? Então, me lembrei bastante desse trecho desse sermão que o pastor Josué fez, e eu vejo que a grande batalha que eu enfrento, estava conversando com a Nath ontem, né, é justamente o Senhor Jesus e a idolatria a respeito de mim mesma, né, que é o que ela fala no livro, né, sobre os meus desejos, as minhas vontades, as minhas coisas, a minha lista de prioridades, né, e que às vezes eu quero até subjugar o próprio Cristo a essa lista de prioridades, né? É isso, irmãos. Deus abençoe. Vou botar o Nick para conversar com o Silvinho. Olha lá, filha. Amém, Tamar. É isso mesmo, né? E não deixa de ser aquilo que ela falou, né? De colocar o eixo do nosso coração em Cristo. Daí a escolha vai ser, né? Então, realmente, a gente precisa fazer mais aquilo que está dizendo em Romanos, né? De ser transformado pela renovação da mente, ser lavado pela palavra. E se encher, né? Como dizem Filipenses, se encher realmente tudo que é justo, tudo que convém ao cristão, para que a gente tenha escolhas sadias, né? Para que a gente tenha uma vontade que busque agradar a vontade do Senhor, né? A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Então, o Senhor nos dê esse coração, né? Porque a gente sabe que é tudo de dentro para fora, não é nada externo, né? Não é algo superficial, né? E que o Senhor nos ajude nesse processo todo, né? Senhor, tenha misericórdia de nós. Ana, tem mais alguma coisa que você queria falar, Ana? Não, irmã, não tenho mais nada para falar. Mas agradeço pela oportunidade. A gente agradece pela disposição em nos ajudar. Foi uma bênção. E aí, na semana que vem, teremos outra irmã, na outra semana, outra irmã. E que venham aí a participação das irmãs. Tem sido muito bom. Irmãs, mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente já pode despedir. Irmã Érica, queria falar alguma coisa? Nath? Eu ia falar, mas a irmã Maria pegou toda a minha fala. Eu ia falar isso, Maria. E aí, mais para frente, ela fala assim: o problema, portanto, não é que precisamos desenvolver mais força de vontade. O problema é que precisamos de novos pensamentos, novas propensões e novos desejos, que é só o nosso Salvador que pode fazer isso para nós. E só o nosso Senhor que pode mudar a nossa vontade e nos encher da palavra dele, que não tem explicação esse desejo que nós temos de aprender mais e mais, né? Nós estamos aqui já pensando no próximo livro, o que nós vamos aprender, o que nós aprendemos lá no livro da Jane Wilkin,
e o que nós estamos aprendendo nesse, e que as pessoas que possam ouvir possam ser muito, muito abençoadas com esses estudos, porque a igreja que eu vou aqui, que é a Batista Renovada também, reformada, porque ela é nova, essa igreja é nova, só jovens que estavam numa outra igreja, que eles falam que era uma seita, não vou falar o nome, escutaram pela internet, né? E esses jovens saíram todos assim, em massa dessa outra igreja, porque eles estão estudando a palavra, estão estudando, querem se encher mais e mais da palavra. A idade média ali é igual vocês, 35 anos, assim, a idade média. Então, quem quer se encher da palavra de Deus busca. É impressionante. Eu fico assim tão agradecida e vejo o Senhor trabalhando na vida deles, porque igual de vocês, jovens, é impressionante. Eu fico assim tão grata. Toda vez o meu coração se enche de louvor, porque é viver para a glória de Deus. Quem tem esse desejo de viver para a glória de Deus, se enche da palavra dele, não tem outra saída. E tem prazer na obediência, né? E tristeza no pecado. Então, que o Senhor possa abençoar vocês e que nossos estudos possam abençoar muitas outras mulheres a se encher da palavra do Senhor, da verdade, né? E é isso, é muito... Aí tudo que eu ia falar, a Maria falou. Amém, que sintonia, hein? Amém, amém. Louvado seja Deus, né? O Senhor tem sido misericordioso e o objetivo do estudo é esse mesmo, né? O Senhor nos ajuda, irmãos. Mais alguém? Ai, Ninha. Eita. Vamos despedir então, irmãs? Se Deus quiser, a gente já vai para semana que vem, capítulo 10. Parei. Capítulo 10. E vai ser, eu não lembro agora, vai ser a Nath ou a Tamar? Semana que vem? Sou eu. Ah, tá. Socorro. Muito bom, tem sido muito bom. E aí vai revelando os talentos, né? As irmãs quietinha, chega na hora lá, ó, na lista toda tímida e tal. É muito bom, graças a Deus. Olha lá seu amigo, o Nick. Ixi, sumiu o Nick. Vamos dar tchau então, irmãs? Olha lá, ele parece um franjinha da Turma da Mônica. Ai, Nenê, franjinha, você. Nem gosto da Turma da Mônica. Eu gosto. Olha lá o Nick. Olha lá. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, meu povo. Tchau, Rebeca. Tchau, Tony. Deus abençoe vocês. Cadê o Tchau. 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 Querida, tchau. O cabelo, você entrar aqui na frente. Tá bom. Tchau, Ninha. Tchau, João. Tchau, Thay. Vamos ouvir, vamos ouvir. Pedro falando na rua. Tchau.